Nossa palestra é sobre o Consolador e os Consolados. O povo judeu vivia em permanente prece, em permanente oração. Eles clamavam ao seu Deus por uma solução, pela liberdade. Porque há algum tempo, 300, 400 anos, passando por uma seca na região em que eles viviam, eles acabaram migrando para o Egito. E foram lá como visitantes. José, o chanceler, na época, os recebeu e lá eles trabalharam como pessoas livres. Mas com o tempo, eles foram sendo escravizados. Eles foram sendo aprisionados, não só na perspectiva do trabalho, mas também na perspectiva do entendimento. Porque os egípcios acreditavam em muitos deuses e os judeus cultuavam o Deus único. E tinham seus hábitos, o seu jeito de cultuar a Deus, que era muito diferente do jeito dos egípcios. Mas os egípcios foram mudando um pouco aquele povo, porque eles foram sofrendo a influência e vários judeus já não estavam mais cultuando o Deus único. Vários judeus já tinham cedido, já estavam pensando que existiam vários deuses, que os deuses realmente eram os homens, porque os sacerdotes endeusavam o faraó. Mas aqueles que traziam no coração aquela lembrança dos antepassados, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, eles clamavam, eles pediam uma intervenção divina. E é nesse ambiente que nós vamos encontrar um dos consoladores enviados por Jesus, Moisés. Quando Moisés chega, há um transtorno, porque eles estavam vivendo aquela vida deles, male, estavam acostumados com aquela vida. E Moisés propõe para eles uma viagem, propõe sair do Egito, sair da escravidão, libertar o povo e levar esse povo para uma vida muito melhor do que a vida que eles viviam. Uma vida numa terra onde manava leite e mel. Agora vocês pensam, para quem está morando na beira do deserto, a perspectiva de ir para um lugar seu, num lugar de fartura, num lugar de tranquilidade, num lugar agradável, que nem era a terra anteriormente, né? A terra a qual eles haviam abandonado antes da seca, nas lembranças, nas memórias, porque há uma tradição e eles vão contando de geração para geração, lá onde nós morávamos, tinha jabuticaba, tinha manga. Se fosse brasileiro, nós estaríamos dizendo dessa forma. Quando Moisés faz essa proposta, muitos judeus animam, mas muitos judeus temem, porque já estão distantes daquela crença em Deus, porque a crença em Deus, ela tem vários componentes. Ela tem a tradição, ela tem a fé das pessoas que nos ensinam, que vivem conosco, e ela tem as nossas experiências dentro desse conhecimento. Vamos tentar traduzir isso de uma forma simples. Eu venho à casa espírita, estou passando por dificuldades e no processo de ouvir as palestras, tomar alguns passes, eu sinto que as coisas estão melhorando para mim. Eu estou mais equilibrado, estou mais fortalecido, minha fé muda. Aí algum amigo meu está passando por dificuldades, eu convido para casa, acontece o mesmo fenômeno com essa pessoa. Ela dá uma melhorada, ela se equilibra na vida dela, se equilibra a nível de sentimento, a nível de emoções, a nível de raciocínio, se transforma numa pessoa mais alegre, mais disposta, mais bondosa, mais aberta ao perdão. A minha fé se fortalece. E cada um destes eventos vão consolidando em nós a crença na intervenção, na eficácia, na força desses sentimentos.
assim também lá. Como eles estavam distantes e clamavam a Deus e continuavam escravos, muitas pessoas vacilavam na fé. Eu acho que vocês se lembram que Jesus, num determinado momento, diz que no final dos tempos, como a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. E assim é conosco. Quando nós vemos muita coisa errada, nossa fé vai se enfraquecendo. Quando nós vemos que muitas pessoas não seguem a mesma ideia, não respeitam a moral, não respeitam a Deus, nossa fé enfraquece. E o povo judeu estava num momento desse, em que algumas pessoas permaneciam ainda fortalecidos pela fé e muitas pessoas permaneciam com uma fé vacilante, com uma fé fraca. Moisés faz a proposta. Ninguém dos egípcios acredita nele. Vários judeus também não acreditam nele. E aí começam os fenômenos mediúnicos, as 7 pragas. E é uma coisa curiosa, porque a gente acredita muito nas coisas positivas, mas nós acreditamos mais facilmente nas coisas negativas. Então vem as 7 pragas, e a cada uma daquelas pragas, porque Moisés anuncia e depois vem a praga. Moisés anuncia e vem a praga. O que acontece com a fé dos judeus? Se fortalece. Se fortalece a tal ponto que no dia que ele diz, olha, o primogênito de todos serão hoje sacrificados. Só não serão aqueles que fizerem a oferenda ao nosso Deus e passarem o sangue no portal. Porque passando o sangue no portal, a sua casa ficará marcada que você crê em Deus e então o seu filho será poupado. A maior parte dos judeus passou um sanguezinho na porta. A maior parte deles, depois das 6 pragas, não quis arriscar. Vai que esse anjo entra aqui e leva o meu primogênito. E então Moisés os leva para o deserto. Quando eles chegam no deserto, que começa a passar dificuldade, que as coisas apertam, eles começam a reclamar. Ah, bom era o tempo que a gente vivia no Egito. Que saudade daquele tempo. Lá eu tinha comida, lá eu era escravo, eles abusavam da gente, a gente não tinha vez, não tinha liberdade, nós tínhamos que nos curvar ao faraó, nós tínhamos que respeitar os deuses falsos dos egípcios, mas lá nós éramos felizes. Eu pergunto para vocês, vocês acham que essas pessoas estão consoladas? Olhem a situação. Primeiro eu rezo. Aí vem alguém para responder as minhas preces. Alguém começa a dar demonstração de que é um enviado celeste. Nesse momento, no ápice, quando nós estamos saindo do Egito, nós estamos consolados? O que é a sensação de consolo? Entenderam a pergunta? Porque a gente fala que o Espiritismo é o Consolador, é a terceira revelação e é um dos consoladores de Jesus. E o que é estar consolado? Estar com a fé fortalecida. O que mais? Estar resignado diante das dificuldades. Aceitar as dificuldades? Aceitar as dificuldades. Vocês concordam que estar consolado é aceitar as próprias dificuldades na vida? Porque quando uma criança chega e machuca, e a mãe sopra ali e fala, vai passar, ou então o pai pega no colo, calma, já vai passar, e brinca com a criança, logo, logo ela para de chorar, como é que nós damos um nome a essa ação? Consolado. Se alguém perde um ente querido, e alguém chega e conversa, e aquela dor se abranda, que nome que nós damos isso?
Nós precisamos entender o que é esse sentimento, porque nós estamos conversando sobre sentimento, e às vezes a gente fala a palavra e não conecta com o sentir. Aquele povo estava desconsolado, estando preso no Egito. Quando aparece Moisés, que eles veem a perspectiva da liberdade, que eles têm a esperança de que Deus está respondendo ao seu clamor, qual é a sensação? De alívio. Estar consolado é uma sensação de alívio. Mas existem alívios que são muito físicos. Todas as vezes que o nosso consolo tem a ver com o mundo material, com as coisas que nós vivemos sobre a perspectiva material, logo, logo ele passa. Se você está precisando muito de uma grana para pagar uma prestação, e está pelejando para arrumar e não consegue, e consegue finalmente esse dinheiro para pagar a prestação, ufa, que alívio, né? Dura muito? Não dura muito. Não dura muito. Quando nós estamos na perspectiva material, o consolo é extremamente fugaz. O povo sente-se consolado enquanto vê a perspectiva da liberdade. Quando eles entram no deserto e começam a passar pelas dificuldades inerentes ao processo de libertação, porque não tem jeito de sair da escravidão e passar para a liberdade de uma vez, porque a liberdade pressupõe escolher e responsabilizar-se pelas escolhas. Então eu saí, agora eu estou passando uma dificuldade, não cheguei ainda à terra prometida. A terra prometida está demorando mais do que eu esperava nenhum esforço. Qual que é a minha sensação agora? Qual que seria a sensação de vocês? Nós vamos estar desconsolados. O povo judeu, depois de um curto período de consolo, de esperança, entra em desespero. Sua fé, ainda fraca, vacila. Moisés sobe a um monte que está em chamas. Vamos pensar nisso. Nós estamos aqui na beira do monte, o monte pegando um fogo, que não é um fogo. Ele está em chamas. Só Moisés pode subir lá. O resto tem que ficar aqui. Se eu pisar lá, eu vou morrer. Aí ele sobe. Aí Moisés começa a demorar. O que nós fazemos? Construímos um bezerro de ouro. O povo lá construiu um bezerro de ouro para quê? Para adorar o Deus que eles estavam adorando no Egito. Porque esse Deus novo trouxe a gente para cá, está deixando a gente passar fome. O bom era o Deus velho. Se a gente fizer umas oferendas para o Deus velho, quem sabe as coisas se ajeitam. Porque a gente é assim, a gente quer comprar os deuses. Nós queremos, de alguma forma, acender uma vela para um santo e ter os nossos pedidos atendidos. Nós queremos fazer uma promessa qualquer, a gente chega na casa espírita, agora vai ser diferente, agora eu vou me melhorar, eu vou ter um comportamento assim, e nós fazemos promessas. E aí vêm as dificuldades, que são normais. O processo de transformação exige de nós um certo sacrifício. Quando vem essa cota de sacrifício, o que é que a gente faz? Troca de casa espírita, vai procurar um centro mais forte, mais poderoso, ou então, não, agora eu vou lá para aquela igreja, porque aqui eu já gastei o que tinha, o que eu podia conseguir aqui eu já consegui, agora eu vou lá para aquela outra igreja, ou então eu vou lá no terreiro de Umbanda, porque lá eu vou ter uma outra atividade, um outro grupo vai me ajudar, enfim, nós achamos que os nossos problemas serão resolvidos se nós adorarmos outro Deus. Porque nós estamos adorando a nós mesmos. Nós estamos adorando a um Deus disfarçado de outros nomes. Nós estamos adorando ao Deus preguiça. Vocês conhecem aquele bicho, que anda devagarzinho? Pois é, o Deus preguiça.
É um bichinho que a gente traz dentro que a gente não está disposto a fazer força. Nós não estamos dispostos à atividade, ao trabalho, ao desenvolvimento. Foi o que aconteceu com o povo lá. Jesus manda um consolador, Moisés, o maior dos profetas. Ele faz aquele alvoroço no Egito, abre o mar para eles passarem. Eles passam pelo mar, chegam no deserto, sobem numa montanha pegando fogo e eles duvidam. Porque os fenômenos físicos, os fenômenos materiais também não solidificam nossas esperanças, nossas confianças, não nos fortalece a nível de fé. É tudo que envolve a matéria é passageiro, é temporário. Moisés vai conduzir esse povo durante vários anos. E ele vai passar 40 anos com esse povo no deserto, até que essa geração, esse pensamento, esse tipo de sentimento seja superado. Mas ele passa 40 anos quando ele poderia ter passado bem menos, porque antes desse tempo, eles chegam na beirada da terra da promissão. Eles chegam, então imagina o deserto está aqui nesse risco, e eles chegaram no risco, o deserto está aqui, estou no risco, dali para lá está verde, dali para lá é um lugar bom, tem água, uma beleza. Ele envia 12 pessoas para examinar essa terra nova e ver se realmente era um lugar, se dava para entrar. Voltam os 12, 2 dizem, terra prometida, lugar demais, é o sonho. Olha, árvores com frutas, riachos, lugares para pastagens, pedras para construirmos nossas cidades, um lugar maravilhoso para a gente ir. E 10 dizem, tem muita gente feia lá, tem gente grande, a gente não vai dar conta, tem bicho, tem escorpião, tem barata, tem rato, tem essa coisa eraiada, e nós não vamos dar conta. Aí o povo ouve quem? Os 10. Por que o povo ouve os 10 e não os 2? Entendem a pergunta? Olha só, nós estamos na beirada da conclusão. Há uma promessa. Nós estamos chegando. Agora só falta entrar. Às vezes a gente está bem próximo da nossa transformação moral. Às vezes a gente está a um passo de vencer o nosso vício. Um passo. Eu já não estou falando da vida dos outros há 3 meses. Um passo de vencer o vício. Alguém chega próximo de nós e fala assim, nossa, mas é difícil demais. Perdoar é difícil demais. Aí chega outro. Perdoar é difícil demais. Aí chega outro. Você está perdoando? Larga de ser bobo. Isso daí não funciona não. Aí chega outro. Perdoar? Não. Que isso? Isso é para santo. Perdoar? Não, perdoar é para o Chico. O Chico está muito longe de nós. O Chico é muito mais elevado. Perdoar? Vocês já desistiram de perdoar? Ou vocês vão aguentar pelo menos mais 9 falando isso na cabeça? Porque o que acontece conosco é que quando nós estamos próximos da liberdade, próximos, numa beiradinha, num fiozinho, chegam as pessoas e começam a falar para nós das dificuldades, e aí quem que a gente ouve? Essas pessoas. 2 falam para nós, perdoar é bom, você se liberta, faz bem. Aí a gente sai da casa espírita, vai para a nossa casa. E 10 falam para nós diferente. Agem diferente. A gente desiste. O povo vacilou. Moisés falou para o povo, então nós não vamos entrar. Aí o povo mudou de ideia, dormiu uma noite, no outro dia mudou de ideia. Não, a gente resolveu que vai.
Moisés falou assim: não vão entrar. E desse dia foram 40 anos. Para desgastar no sofrimento esse tipo de pensamento, na dificuldade. Porque quando nós somos convidados à nossa libertação por um Consolador, e eu estou usando Moisés, porque é uma história que provavelmente vocês já ouviram, é mais fácil de pegarmos, porque nós vamos passar para Jesus e depois para o terceiro, que é a doutrina espírita. Nós poderíamos tratar também de Isaías, mas eu cheguei atrasado, então vocês vão ficar sem Isaías. O processo de libertação é um processo que o Consolador está presente, está do nosso lado, está vivendo conosco. Moisés passa 40 anos no deserto com eles. Está vivendo conosco para a nossa transformação interior. Interior. Porque de que me adianta me dar uma terra linda, maravilhosa, se eu entrar para dentro dela e começar a matar meus irmãos? De que me adianta me dar um casamento maravilhoso se eu entro para dentro do casamento e não perdoo? E começo com ciúme, e arrumo uma encrenca, e vem os filhos, e eu não dou o amor necessário, não dou a educação necessária, não me desdobro para a felicidade dele. De que me adianta conceder essas graças? Então, muitas vezes, nós estamos com um Consolador do nosso lado, mas o nosso conceito de consolo é apenas o alívio da dor. O nosso sentimento com relação a consolar é: soprou o machucado e passou a dor. Eu estava na angústia e a angústia foi eliminada. Esse é o nosso conceito de consolo, mas não é o conceito de Consolador de Jesus. Não é. Ele não vem trazer para nós ilusões. Ele convoca seus discípulos. Nós pensamos que Jesus está consolando quando ele está curando a multidão. Ele chega, uma multidão, ele faz um discurso, ele explica sobre o reino dos céus através de parábolas. Essas parábolas são todas de fundo moral. A multidão está faminta, ele multiplica os pães e sacia a fome dessa multidão. Que hora que essa multidão foi consolada? No nosso conceito, quando recebeu o pão. Nós sempre lembramos do milagre da multiplicação dos pães, não é? Pois é, o consolo não são os pães. São as parábolas que ele contou. Porque as parábolas nós carregamos na nossa memória. E elas influenciam o resto da nossa vida. São histórias que nós vamos nos lembrar, que vão nos auxiliar a tomar decisões corretas. O reino dos céus é comparado a um senhor que tinha 2 filhos. Um dos filhos o procura e diz: pai, me dá a minha parte na herança, que eu vou partir, eu vou me distanciar do senhor. E esse pai lhe entrega para esse filho a parte dele na herança. E ele parte dali e vai para longe do pai. Nessa terra, ele gasta toda a sua fortuna com seus amigos, até que ela se esgota. Chega uma época de privação nesse lugar, e ele começa a passar tanta fome, que arruma um emprego de tratador de porcos. Ao tratar dos porcos, a fome era tão intensa, que ele sente inveja dos porcos. Ah, se alguém me desse de comer o que os porcos estão comendo. Nesse momento ele se lembra: eu tenho um pai. Na casa de meu pai, o último dos seus servos vive melhor do que eu vivo. Já sei o que é que eu vou fazer. Vou voltar para casa, mas não sou digno. Então eu vou dizer para meu pai: pai, pequei contra o céu e contra a terra, mas me aceita como servo. E ele se levanta e volta para casa. Quando ele está chegando, um dos servos o vê e o reconhece. Magrinho, roupa esfarrapada, um caco, em comparação com o que ele era, quando ele saiu dali, jovem, forte, roupas lindas, camelos, riqueza.
nada. Como o povo estava no Egito. E aí, o que o pai faz? O pai sai correndo e abraça o filho. Deus é comparado a esse Senhor, a esse pai. É essa história que ele conta antes da multiplicação dos pães. Os pães entram no estômago, logo, logo passa. É material. Mas a parábola, a história, o ensino de que nós temos um Pai que é amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que no momento em que nós nos arrependemos, Ele está de braços abertos para nos receber e que nos trata condignamente. Essa história é o Consolador. Não são os milagres. Não é a cura da minha doença. Não é o alívio que eu sinto ao adentrar a casa espírita. O Consolador são os ensinos que transformam, são os ensinos que moldam o nosso caráter, são os ensinos que nos reeducam, são os ensinos que nos libertam do domínio, do comportamento do outro. O outro me olha e eu magoo. O outro fala alto e eu fico triste. O outro muda de emprego e a minha vida acaba. O outro troca de cidade e para mim não tem mais vida. Nós vivemos dramas porque nós não sabemos lidar com o outro. Nós não sabemos aceitar o comportamento do outro. Nós não sabemos lidar com a negação do outro. Nós não sabemos lidar com o outro. E aí nós ficamos presos. Nós rolamos de sofrimento em sofrimento, escravos de um desejo impossível de que o outro seja nosso escravo, de que o outro faça exatamente o que nós queremos, de que o outro nos obedeça sempre, de que o outro nos endeuse. Nos endeuse. Quantos pais esperam que seus filhos os tratem como Deus? Antigamente, mais intensamente, né? Nossos pais falavam que a gente tinha que chamá-los de Senhor, né? Aquela coisa bem formal. Hoje em dia que a gente tem uma proximidade maior, a gente está mais brando, mas tinha que ser o Todo-Poderoso. Chegava em casa, silêncio, ninguém pode ligar a TV, pôr o rádio, primeiro ele, né? Eu estou vendo um punhado de mais antigo balançando a cabeça assim, porque conhece essa criação, conhece essa história de vida. Nós, quando encontramos o Consolador e aceitamos o seu consolo, nós nos tornamos autossuficientes, nós nos tornamos independentes, nós saímos da escravidão. Então, quando Jesus vem, Ele vem de novo, porque Ele é o Consolador principal, porque Moisés vem primeiro, e Ele envia Elias, Ele envia Isaías, envia vários outros consoladores, e aí Ele vem pessoalmente, e quando Ele vem pessoalmente, o povo judeu estava desesperado, ansioso por um Messias, esperando, na expectativa, olha, vai chegar, tanto é, que direto tinha alguém preso porque achavam que era o Messias, alguém tentando formar uma revolução porque veio para libertar o povo. Jesus vem para libertar o povo. As pessoas esperavam um libertador de guerra, de armas, tanto é assim que João manda perguntar para Jesus, vão lá e perguntem para ele se ele é o Messias ou se eu tenho que esperar outro. João queria saber porque estava na hora dele morrer, estava pertinho, ele estava meio ansioso ali com aquele problema. Os discípulos vão, aí Jesus os recebe, eles perguntam, você é o Messias? No lugar de Jesus responder direto, porque o Consolador, Ele ensina pela experiência, Ele dá o ensino moral e leva a experiência para melhor fixar o ensino. Então Ele fala para eles, permaneçam comigo, e durante todo o dia, Jesus consola, explica, fala sobre o reino dos céus, cura paralíticos, cegos, leprosos. Chega no final do dia, ele chama os discípulos de João e fala para eles, voltai a João, ide a João,
e contai para ele o que viram aqui, que os coxos andam, que os cegos veem, que a boa nova do reino de Deus é pregada aos pobres. Quando a gente pensa no Consolador, a gente pensa nos paralíticos andando, nos cegos vendo, e a gente esquece da boa nova do reino de Deus pregada aos pobres. Aos pobres. Por que isso é muito importante? Qual é a maior parte de um povo qualquer? Rico ou pobre? Qual é a parte mais faminta? Qual é a parte mais necessitada? É pregada aos pobres de espírito. Opa! Pobres de espírito. Porque a gente pensa em pobreza material, como se a nossa vida toda fosse do momento do nascimento ao momento da morte. Mas o que é a nossa vida? Eu existo antes do meu nascimento e eu existo depois da minha morte. Então o que é a minha vida? O que é uma existência? O que é esse período do nascer e morrer? O que são alguns anos de dificuldade material? Jesus está endereçando qual fome? Qual fome Jesus está aplacando? Que pobreza Jesus está combatendo? Está eliminando? Que cegueira Jesus está curando? Em alguns dos seus ensinos, ele deixa claro. Os fariseus ficaram bravos do Senhor estar falando essas coisas, mestre. Jesus responde para seus discípulos: deixai-os, são cegos guiando outros cegos. E quando um cego guia outros cegos, dois caem. Mas os fariseus tudo viam. Tanto viam que perguntam para ele: quer dizer o Senhor que nós somos cegos? Compreendem? Ele não está falando da cegueira física. Ele cura fisicamente algumas pessoas. Ele não cura todas as pessoas. Ele cura para atrair esses espíritos que precisam ainda de ver um fenômeno. Mas a sua cura verdadeira está no coração, nas sementes que ele lança e brota nos corações. Nos corações que ouvem e alimentam sua esperança e sua crença e superam o lado material das coisas. Porque se a nossa fé for baseada em fenômeno físico, na primeira dificuldade, na primeira doença, porque, meus amigos, nossos filhos vão adoecer, nossos filhos morrerão, nossos pais vão adoecer, nossos pais morrerão, nós vamos adoecer, nós também vamos morrer. É inevitável, faz parte da matéria. Nós vamos passar por muitas dificuldades ainda na vida. Então, se viesse um consolador que simplesmente eliminasse de nós as dificuldades, os desafios que nós aprendemos que são os elementos que nos levam ao progresso, o que seria de nós? Povos preguiçosos, povos indolentes. Nós teríamos pessoas indolentes, pessoas nécias. Se os nossos filhos pudessem escolher entre o videogame e a escola, eles escolheriam o quê? E nós? Se nós pudermos escolher entre uma escola e uma novela, não somos muito diferentes das crianças. Nós ainda trazemos a nossa essência de não querermos as dificuldades, de acharmos que o Consolador vem arrancar da nossa vida os problemas que são os problemas que nós pedimos, porque são os únicos que vão levar ao nosso progresso intelectual e moral.
Nós precisamos rever essas coisas. Jesus vem como Consolador, e Ele não vem simplesmente para aliviar-nos das nossas dores, tomar dos nossos fardos e levar embora. Ele nos dirá assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio, alívio, alívio. Não elimina o problema, ele alivia. Compreendem a diferença? É um alívio. Só que o resto da frase é assim: aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Jesus está falando de aprendizado, está falando de alma, e Ele está falando de alívio na alma, através do aprendizado, da brandura, da mansidão, do amor, do perdão, dos seus ensinos. O Consolador atua dentro do meu coração, dentro do seu coração. Ele nos resgata, nos liberta de nós mesmos, das nossas mentiras, das nossas ilusões, dos nossos erros. Assim fez Jesus. E o que veio fazer a terceira revelação? O que veio fazer o Espiritismo na Terra? Dado que Jesus já falou o que precisava falar, é que nós esquecemos de Jesus. Nós nos esquecemos dele, dos seus ensinos. Ou, pior, alguns de nós falseamos seus ensinos. Pegamos o ensino e demos uma entortadinha. Por exemplo, dizer que basta que você vá a Jesus que Ele te alivia. Corta a frase, aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Tira. Compreendem quanto muda a frase? Vinde a mim que estáis cansados e eu vos aliviarei. Termina a frase aí. Mole, não é? É só ir a Jesus. Não, segura na mão de Deus e vai que tudo vai dar certo. Chama Jesus que Ele vai resolver para você. Não é isso que a gente ouve? Isso é falsear os ensinos de Jesus. Porque Jesus não nos tira do mundo. O Espiritismo veio nos lembrar disso. Veio pegar o Evangelho, pegar suas lições e nos ajudar a vê-las como Ele fez naquela época. E o Espiritismo faz tudo o que Jesus fazia. Cura muitas pessoas, tem muitas pessoas que adentram a casa espírita e são curadas. Eu tenho amigos que foram beneficiados com curas, inclusive de câncer, numa das casas espíritas aqui em Uberlândia. Nós temos amigos que foram beneficiados em Araguari, em casa espírita. Quantas histórias nós temos dessas? Mas a cura verdadeira, a cura da alma, a gente não divulga muito. Eu tenho um amigo que mudou muito o comportamento. Ele é melhor pai, ele é melhor filho, ele é melhor amigo, ele é um funcionário melhor, ele é um patrão melhor. Vocês já ouviram falar nessas curas que a doutrina realiza? Nós não falamos para as pessoas, não compartilhamos com as pessoas dessas curas que são muito mais intensas, porque são eternas. Porque o Espírito veio com essa doença moral, adentrou o Consolador e, iluminado por Jesus, pela lembrança do Mestre, pela lembrança dos seus ensinos, agora anda com as próprias pernas. Ele era manco e agora ele anda com as próprias pernas. Ele era moralmente manco. Ele era cego. Ele era cego. Paulo, quando persegue os cristãos, ele está vendo claramente? Não. Ele vê naqueles que trabalham no bem, inimigos de Moisés. Isso é uma doença da alma. Quando Jesus o cura, ele começa a ver pessoas
a serem socorridas, a serem amadas em todos, inclusive nos que o perseguiam. Vejam como muda a vida, como muda a vida de Paulo e como muda a vida de Pedro, como muda a vida de tantos outros. Francisco de Assis nasce riquíssimo e deixa tudo para servir aos pobres. Buda, que também é um consolador enviado por Jesus, nasce rico, que nem Francisco de Assis, e deixa as riquezas para buscar o caminho do equilíbrio. Nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, mas o caminho do meio, o caminho da retidão, o caminho da virtude, o caminho da libertação dos desejos, dos apegos. O emissário de Jesus, um consolador. Gandhi, outro consolador. Vamos pegar em armas para libertar nosso povo. Não, armas não. Nós não podemos fazer para eles o que eles fizeram para nós. Nós devemos dar a eles a outra face. Ele não usa os termos cristãos, ele vivencia os termos cristãos. Agem com violência, ele dá a outra face. São os ensinos de Jesus. Por quê? Porque ele é um consolado. O consolado é um homem de bem. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, transforma-nos em homens de bem. Então nós seremos consolados através da nossa transformação moral, na vivência do Consolador ao nosso lado, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E, mais uma vez, perdoe-nos a confusão.